hoje nós tivemos um dia extremamente confuso para o Bitcoin, mas não acabou. A semana tende a ser agitada, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que caiu ontem, subiu hoje e está caindo de novo e está uma confusão danada. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, que são os guias dessa semana, o que está fazendo volatilidade nos mercados. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E bem, pessoal, o Bitcoin está aí naquela, né? Tá subindo aí em torno de 1% hoje, teve subindo mais aí durante o dia. E assim, pessoal, gráfico, tá? O gráfico do Bitcoin tá uma coisa complexa, tá? Complexa no sentido de que quando a gente vai aqui para o curto prazo, ele faz um monte de padrões gráficos, ele tem feito isso nos últimos dias e depois simplesmente invalida, tá? Ele vai lá e volta para dentro do triângulo que ele estava fazendo. Algumas pessoas podem falar que isso aqui é um pullback, né? Mas a gente tinha ali o Bitcoin nos últimos dias formando alguns triângulos descendentes com alvo lá na região dos 53 mil dólares, mas está extremamente complicado isso daqui, porque o mercado vai e volta, ele faz um padrão, desfaz o padrão, e a gente já está assim, já tem mais de uma semana, tá? Semana passada o mercado estava fazendo um padrão em falso também, nos últimos dias a gente teve um ombro, cabeça, ombro invertido que falhou aqui, tá? E sinceramente, pessoal, não tô conseguindo identificar um padrão confiável aqui de gráfico para o Bitcoin, tá? Tem pessoas que fazem outros tipos de análise, né? Que as pessoas que gostam de usar médias móveis e coisas do tipo. Eu particularmente gosto dos padrões gráficos porque eles nos dão uma projeção de preço. Você sabe até onde é mais provável que o mercado vá, né? Só que nos últimos dias esse tipo de análise tem se mostrado aí pouco funcional, tá? Porque o mercado ele tá andando de lado. E o mercado, quando está andando de lado, é difícil você ter algum método de análise aí que seja muito eficiente. Só a análise de sentimento mesmo que acaba sendo mais eficiente, tá? E dada a ausência de padrão, vamos falar da macro, pessoal, porque é de lá que vieram boa parte dos movimentos do Bitcoin hoje, tá? Hoje a gente teve ali, né, ontem a gente tinha as bolsas americanas caindo forte, hoje elas se recuperaram um pouco, bem pouco, né, para diga-se de passagem, e depois acabaram caindo de novo, tá? Na hora que abriu o mercado americano, saiu um dado macroeconômico, pessoal, que veio ruim, mas mesmo assim o mercado subiu e depois caiu. A gente vê que o mercado ele tá sem uma lógica muito clara, tá? Só que assim, eu, sinceramente, olhando aqui o gráfico do SP500, eu não sou fã de analisar o gráfico do SP500, mas quando a gente olha aqui, a sensação que eu tenho é que isso daqui está num risco, num modo de realização de lucro, tá? Eu falo isso, pessoal, porque quando a gente olha aqui, a gente vê que aquele candle de ontem, ele foi um candle ali que parece ser um candle de ignição, tá? E ele apareceu justamente numa região de topo, tá? Então, eu vejo o risco de a gente ter as bolsas americanas caindo mais nos próximos dias, e se elas caem mais, elas provavelmente puxam o mercado de criptomoedas para baixo, tá? Por que eu tô falando provavelmente? Porque muitas vezes o mercado de criptomoedas acaba tendo eventos internos que acabam fazendo o mercado se descolar e subir quando o mercado americano está caindo. Ano passado a gente teve muito isso com os ETFs de Bitcoin, mas no momento a gente não tem, pelo menos eu não estou vendo nenhum evento interno do mercado de criptomoedas que possa causar esse tipo de movimento de descolamento, tá? Ah, Tainan, mas hoje o Bitcoin está subindo enquanto o SP500 está caindo, né? Sim, tá? Não é uma correlação perfeita, mas o Bitcoin não está subindo muito não, está subindo menos de 1% e ele subiu e caiu ali nas mesmas horas em que as bolsas americanas fizeram isso. Então, para mim, ele está sim acompanhando as bolsas americanas e isso é um risco de queda para ele, porque as bolsas americanas estão num ponto aqui que qualquer notícia ruim que vier, principalmente ligadas aos dados macroeconômicos nos próximos dias, pode acabar desencadeando uma queda, como aconteceu nos últimos dias, tá? E tem algo que quem analisa a Bolsa Americana deve ficar sempre atento nos próximos dias, que é a Nvidia, tá? Nvidia, pessoal, teve puxando aí os mercados de ações dos Estados Unidos por um bom período, né, de 2023 até agora, só que parece que ela perdeu gás, tá? Parece que as últimas notícias aí de balanços corporativos, principalmente,
desanimaram os investidores. Ontem nós tivemos uma notícia de que a Nvidia recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Tá? Eu acreditava que essa notícia pudesse fazer preço no mercado hoje, mas acabou que não fez. Tá? Acabou que o mercado está aí meio perdido quanto a Nvidia. Tá? Eu estou sentindo isso. O mercado está meio que sem saber aí para que lado que ele vai hoje, tá? Eu achei que a gente pudesse ter uma queda, porque a notícia ela saiu ali na hora que a Bolsa Americana estava fechando, né? Mas não, tá? Acabou que o mercado ele tá aí, até que se recuperou um pouco hoje, mas devolveu. Mas assim, pessoal, o gráfico da Nvidia, ela tá na beira do precipício de formar um padrão de reversão de tendência gigante aqui, tá? Se a Nvidia começar a cair e for abaixo dos $90, ela pode acabar formando um topo duplo gigantesco, que seria um padrão que indicaria uma reversão de tendência para ela. E se você fizer uma projeção aí para ver até onde esse possível topo duplo, que se formar, poderia ir, a gente está falando de Nvidia $50, tá? Então hoje ela está 100, então a gente estaria falando de uma correção grande em um ativo que ele carrega uma boa parte do valor de mercado das bolsas americanas hoje em dia, principalmente do Nasdaq, tá? Então tem que ficar de olho nisso daqui, porque se a Nvidia começa a cair, a gente não sabe onde que vai parar isso. A gente pode ter uma realização no Nasdaq em ativos de tecnologia, como o Bitcoin, que acompanha muito ativos de tecnologia, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso, mas amanhã, meus queridos, a atenção toda vai estar especificamente nos vários dados macroeconômicos que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter dados do mercado de trabalho, PMIs do setor de serviços, isso é extremamente importante, pessoal. Só dando uma palhinha do que aconteceu hoje aqui, tá? O dado que a gente teve de oferta de empregos JOLTS, a expectativa é que ele viesse aí em 8 milhões e 90 mil vagas ali de empregos, né? De ofertas de empregos, e veio muito abaixo da expectativa na minha visão, viu? Veio 7 milhões 673, tá? Para vocês terem ideia, no mês de junho tinham sido 7 milhões 910. Então assim, ele caiu não só abaixo da expectativa em julho, ele caiu abaixo do que foi em junho, tá? Só que aí, pessoal, tem um detalhe importante, tá? Uma coisa que eu já tinha falado ontem aqui, esse dado ele era referente a julho, tá? O mês de julho nos Estados Unidos foi o mês em que a gente teve o payroll lá no início de agosto, que foi divulgado o payroll de julho, né? E esse payroll, pessoal, ele veio trazendo uma criação de vagas muito menor de emprego, tá? E esse dado que a gente teve hoje, ao contrário dos dados que a gente vai ter amanhã e depois, ele é de julho, tá? Então eu esperava que esse dado poderia surpreender negativamente, já que os dados do mercado de trabalho de julho dos Estados Unidos vieram péssimos, tá? Só que tem, pessoal, um porém aí, tá? Quando a gente olha esse dado aqui, a gente tem que ficar atento aí também a algumas coisas que podem ter acontecido em julho, tá? Em julho é a época de verão aí lá nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte, e você tem muitas contratações ali no início do verão, em junho, e no final do verão, você tem muitos empregos temporários no verão, né? E no final do verão, geralmente, você tem uma diminuição desses empregos temporários, tá? Então, isso pode ter contaminado o payroll de julho, pode ter contaminado esse dado de oferta de empregos JOLTS aqui, tá? Então, é um dado aí que, na minha visão, ele é controverso, tá? Mas do jeito que ele veio hoje, na minha visão, era para o mercado ter medo de recessão, mas o que aconteceu foi o contrário, tá? Os juros futuros lá nos Estados Unidos caíram do título de 10 anos, do título de 30 anos, caíram forte, e com essa queda o mercado se animou, tá? Então, vejam que tá praticamente impossível operar dados macroeconômicos nos últimos dias, tá? Na semana passada, a gente teve dados macroeconômicos que vieram excelentes e o mercado caiu. Hoje a gente teve esse dado macroeconômico que na minha visão veio ruim e o mercado subiu, tá? Pelo menos ali na hora que o dado foi divulgado, no início da tarde. Então assim, eu não consigo ver mais uma forma muito clara de operar os dados, né? Você pode falar, Tainan, faz o contrário do que o dado, do que for o consenso do mercado, tá? Pois é, o problema é que você pode fazer o contrário e pode se dar mal também. Então você acaba que não vale muito a pena operar esses dados na minha visão, tá? Amanhã, pessoal, como eu estava falando, a gente vai ter vários dados macroeconômicos. Às 9h15, variação de empregos privados ADP de agosto. Aí a gente já está falando de um dado mais recente, tá? O JOLTS de hoje que a gente teve era de julho, tá? Esse que a gente vai ter amanhã é de agosto, então um dado mais recente. Pedidos iniciais do seguro-desemprego, dado extremamente importante para a gente ter uma noção de como está a coisa nesse momento no mercado de trabalho dos Estados Unidos.
PMI do setor de serviços, esse dado eu não acho que ele é tão importante, mas o PMI SM de produtos não manufaturados de agosto é de extrema importância. Foi ele que salvou o mercado da queda lá no início de agosto, quando a gente estava tendo aquele temor de recessão, tá? Então, a gente tem que, para ser bom, a gente precisa de ver esses dados de variação de empregos privados ADP acima da expectativa, pedidos iniciais de seguro-desemprego abaixo da expectativa, que é 231 mil, e o PMI SM de produtos não manufaturados, o ideal é que ele venha em 51,2 ou acima disso. Se ele vier abaixo, pode dar susto no mercado. Só que tem um problema, pessoal. Quando a gente tem vários dados macroeconômicos assim, a gente corre o risco de ter eles vindo mistos, tá? Uns vêm bons, outros vêm ruins. E quando acontece isso aí, que o mercado não sabe para que lado que vai mesmo, tá? Se você tem todos muito ruins, aí o mercado entende, olha, recessão, tá? Se você tem todos muito bons, às vezes o mercado se anima e tal. Mas tá difícil, pessoal. Tá difícil a gente saber como que o mercado vai reagir a esses dados. Uma coisa que a gente consegue saber é entre 9h15 e 11 horas da manhã, amanhã, a gente vai ter bastante volatilidade, tá? Essa semana, para mim, o mais importante é o payroll na sexta-feira. Esse dado é extremamente importante, tá? Indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, meus queridos, o que eu tô vendo é Open Interest baixo, tá? O Bitcoin se estagnou aí, pessoal. O Open Interest está estagnado por enquanto, ele não tem aumentado, tá? O long short ratio caiu aí hoje com essa subida do mercado, né? Ele caiu para 1,9, então assim, ele continua meio alto, tá? O funding rate subiu. Então assim, a gente está tendo dados divergentes aqui no TRDR por enquanto, não dá para fazer uma projeção, né? Para que lado que o mercado vai somente com os dados do jeito que eles estão agora. E aqui no Liquidation Rate Map da High Block, pessoal, tô vendo uma acumulação pesada de ordens de liquidações possíveis na região dos 60 mil dólares, tá? Então, tô acreditando aqui que o Bitcoin ele pode subir ali para buscar essa liquidação na região dos 60 mil dólares. É lógico que vai depender muito do que o mercado americano vai fazer, tá? Nessa queda que o Bitcoin teve ontem, ele já liquidou aqueles que estavam apostando na alta nos últimos dias, tá? Pegou meu stop, né? Pegou liquidação de todo mundo e agora, meus queridos, ele pode ir para cima para tentar fazer o mesmo na região dos 60 mil dólares, tá? Abaixo, o ponto que a gente tem mais liquidez é ali na região dos 53 mil, tá? Só que a gente está acumulando cada vez mais liquidez aí nas últimas horas acima, tá? Então, aí fica a critério de vocês ver o que vocês acham. Quando o mercado está lateralizando, como está agora, eu confio mais nesse indicador e nesses pontos que ele mostra aqui, mais esverdeados ou mais amarelados principalmente, tá? Então, eu tô vendo um risco aí de o Bitcoin ir para os 60 mil, só que vai saber, né, pessoal? Vai depender aí de como que o mercado americano vai se comportar aí nos próximos dias. O mercado americano não está com uma cara boa. Indo aqui, pessoal, para análise das principais criptomoedas, pessoal. Falar aqui da mais importante depois do Bitcoin, Ethereum, né? Ethereum, apesar de ter subido hoje aí, caiu na noite, né? Depois subiu de novo. Para mim, ela continua naquela situação. Rompeu uma cunha ascendente para baixo com alvo lá na região dos 2.200 dólares, tá? Quando a gente olha o contexto maior, um topo duplo com alvo lá nos 1.800. Então, a situação da Ethereum não parece ser uma das mais legais, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Aave, pessoal, Aave subiu forte hoje, eu também tomei stop nela, é complicado, viu, pessoal? Fui inventar de fazer uma operação nela ontem de noite e acabei me dando mal, tá? Ela subiu com tudo, eu acordei já estopado na operação, né? Mas a Aave, pessoal, o que eu acho que está acontecendo aqui? Short squeeze, tá? Tainan, tem algum padrão gráfico aqui que indicou essa alta? Padrão gráfico eu não tô conseguindo ver muito não, tá? Para mim isso aqui foi um short squeeze dos bravos, dos pesados, em que muita gente estava apostando na queda, a gente consegue ver isso lá no TRDR, a gente tinha muito mais, e ainda tem muito mais pessoas apostando que a Aave vai cair, e quando isso acontece, acaba que as baleias jogam o mercado contra, tá? Quando eu abri a operação, não tinha olhado o TRDR, quando eu fui olhar, um colega do grupo que me mostrou, né, o Ian me mostrou o TRDR, me mostrou não, ele falou comigo do TRDR, e aí eu fui ver lá e já estava com a operação aberta, falei, agora eu vou ter que aguentar. Vou ter que aguentar agora e se tiver que bater o stop, vai ter que bater, infelizmente, tá? Mas esse início de mês, pessoal, o mercado tá muito confuso, tá muito difícil, tá? A gente não tá no mercado previsível, não. A gente tá no mercado que tem esses movimentos aqui rápidos, né? Sobe muito rápido, cai muito rápido, né? Assim, se você, por exemplo, às vezes você vai dormir, deixa uma operação aberta, ela vai lá, passa num ponto ali que talvez você venderia, fecharia a operação e da quando você acorda já voltou, tá? Aconteceu isso comigo no trade da Secret, pessoal. Não sei se você se lembra, tá? A Secret, ela tava fazendo ali um padrão
um fundo duplo nos últimos dias, né? E ela tinha subido, eu não vi o gráfico dela na parte da manhã, em questão ali de minutos, ela foi no alvo lá desse fundo duplo e voltou, tá? Então muita gente nem conseguiu vender por causa disso. Então o mercado ele tá numa insanidade, numa movimentação tão volátil nas últimas 2 semanas que acaba sendo perigoso, principalmente nas altcoins, isso torna um pouco difícil de operar, tá? ADA Cardano para mim, pessoal, ADA Cardano tem potencial de cair na minha visão, tá? Veja aí uma bandeira de baixa, com alvo lá na região dos 21 centavos, 22 centavos de dólares, tá? Então, para Cardano a coisa não tá sendo das mais legais, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana tá subindo hoje, né? Padrões gráficos, não consigo enxergar um padrão gráfico aqui na Solana para justificar essa subida. A única justificativa racional que tem para essa subida da Solana hoje é que ela está em uma região de suporte. Ela caiu ontem aí, junto com o Bitcoin, acompanhando o mercado, e foi para a região ali dos 120 e poucos dólares, que é uma região que tem segurado ela desde março, tá? Desde março que a Solana não cai abaixo aqui desse suporte, tá? Temos que ficar de olho aí no que vai acontecer se o Bitcoin continuar caindo nos próximos dias, tá? XRP Ripple, pessoal. Ripple caiu e para mim já bateu o alvo daquela bandeira de baixo, mas para mim o gráfico dela tá com uma carinha bem baixista aqui, viu? Tá com uma carinha bem baixista, mas já pelo menos já alcançou. E olha para você ver, pessoal, se alguém tava fazendo um trade aqui na Ripple, olhem a velocidade desse movimento. Isso aqui foi em questão de minutos, tá? Em questão de minutos, ela caiu, bateu o alvo da bandeira de baixa e subiu, tá? Isso aqui, se o cara não deixou uma ordem pendurada lá embaixo, ele não consegue pegar, tá? Então, para vocês terem ideia de como que o mercado ele não tá fácil nos últimos dias, tá muito volátil, tá se movendo muito rápido. O mercado assim, ele costuma não ser muito bom para você operar, tá? Porque você não tem tendência e ao mesmo tempo você tem volatilidade, né? Isso aí acaba sendo difícil, tá? Matic, a mesma coisa, pessoal. Ela bateu ali em questão de pouco tempo no alvo daquele padrão que a gente tinha, né? No caso ali, uma triângulo ascendente, tá? Um triângulo ascendente bateu no alvo rapidamente, em questão de minutos, voltou, subiu e tá ali na região dos 38 centavos de dólares, tá? Então, a gente vê que as moedas estão aí num movimento insano, uma volatilidade insana, tá? Vamos ver aqui Chainlink, né, que também está numa região de suporte importante, que é a região dos 10 dólares, tá? Chainlink tá conseguindo se manter aí no suporte dos 10 dólares por hoje. Então, assim, pessoal, essa é a situação que eu estou enxergando aqui para as criptomoedas, tá? Acho que o mercado tá em uma situação aí que é, como que eu posso dizer, bastante incerta, mas eu vejo um viés aí para os próximos dias de baixa, tá? Enquanto o mercado americano não esfriar um pouco dessa volatilidade dos últimos dias, desses movimentos, desse receio com a Nvidia, a gente pode ter mais surpresas nos próximos dias ou talvez até semanas, tá? Então, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!